Capítulo 15 das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo inciso 19 deste parágrafo único. Revogado. Artigo 162. Dirigir veículo. Inciso 1. Sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração gravíssima. Penalidade: multa 3 vezes. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 2. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima. Penalidade: multa 3 vezes. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 3. Com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima. Penalidade: multa 2 vezes. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 4. Vetado. Inciso 5. Com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 6. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Inciso 7. Sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração as mesmas previstas no artigo anterior. Penalidade as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa a mesma prevista no inciso 3 do artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração as mesmas previstas nos incisos do artigo 162. Penalidade as mesmas previstas no artigo 162. Medida administrativa a mesma prevista no inciso 3 do artigo 162. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade: multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 165. A recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Penalidade: multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 165-b. Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148-a deste Código. Infração gravíssima. Penalidade: multa 5 vezes e, em caso de reincidência no período de até 12 meses, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. No caso de não cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 148-a deste Código, configurar-se a infração quando o condutor dirigir veículo após o 30º dia do vencimento do prazo estabelecido. Artigo 165-c. Dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico previsto no caput do artigo 148-a deste Código. Infração gravíssima. Penalidade: multa 5 vezes e, em caso de reincidência no período de até 12 meses, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Artigo 165-d. Deixar de realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-a deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Infração gravíssima. Penalidade: multa 5 vezes. Parágrafo único. A competência para aplicação da penalidade de que trata este artigo será do órgão ou entidade executivos de trânsito de registro da Carteira Nacional de Habilitação do infrator. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Infração grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve. Penalidade: multa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima. Penalidade: multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 172.
atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 173. Disputar corrida. Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014. Infração, gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração, gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo 1. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração, gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima. Inciso 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. 2. De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. Inciso 3. De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. 4. De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Inciso 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Infração, gravíssima, penalidade, multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração, grave, penalidade, multa. Artigo 178. Deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Inciso 1. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 2. Nas demais vias. Infração, leve, penalidade, multa. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo. Inciso 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 2. Afastado da guia da calçada, meio fio de 50 cm a 1 metro, infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 3. Afastado da guia da calçada, meio fio a mais de 1 metro, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 5. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 6. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme a especificação do CONTRAN. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 8. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou de jardim público. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 9. Onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 10. Impedindo a movimentação de outro veículo. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 11. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 12. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 13. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 14. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 15. Na contramão de direção. Infração, média, penalidade, multa. 16. Em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 17. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado. Infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 18. Em locais e horários
horários proibidos especificamente pela sinalização. Placa, proibido estacionar, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 19 em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização. Placa, proibido parar de estacionar, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 20 nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º no caso previsto no inciso 16 é proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182. Parar o veículo, inciso 1, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração, média, penalidade, multa. 2 afastado da guia da calçada, meio fio de 50 cm a 1 metro. Infração, leve, penalidade, multa. Inciso 3 afastado da guia da calçada, meio fio a mais de 1 metro. Infração, média, penalidade, multa. 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração, leve, penalidade, multa. Inciso 5 na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Infração, grave, penalidade, multa. Inciso 6 no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração, leve, penalidade, multa. Inciso 7 na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração, média, penalidade, multa. Inciso 8 nos viadutos, pontes e túneis. Infração, média, penalidade, multa. Inciso 9 na contramão de direção. Infração, média, penalidade, multa. Inciso 10 em local e horário proibidos especificamente pela sinalização. Placa, proibido parar. Infração, média, penalidade, multa. Inciso 11 sobre ciclovia ou ciclofaixa. Infração, grave, penalidade, multa. Artigo 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 184. Transitar com o veículo, inciso 1, na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. Infração, leve, penalidade, multa. 2 na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Infração, grave, penalidade, multa. Inciso 3 na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo caso uso de força maior e com autorização do poder público competente. Infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Inciso 1, na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. 2 nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 186. Transitar pela contramão de direção em, inciso 1, vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Infração, grave, penalidade, multa. 2 vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Infração, gravíssima, penalidade, multa. Artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Inciso 1, para todos os tipos de veículos. Infração, média, penalidade, multa. 2. Artigo 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Infração, média, penalidade, multa. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro, de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente. Infração, gravíssima, penalidade, multa. Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Infração, grave, penalidade, multa.